Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as grandes navegações, né? Um assunto que é bem interessante, que já foi cobrado no Enem. Então, essa aula vai ser bem legal, tá? Pode passar, Betânia. Bom, vamos lá, então. Expansão marítima, as grandes navegações. Pessoal, para a gente entender esse conteúdo, a gente tem que perceber, né? Tem que compreender que ele está ligado àquela lógica mercantilista europeia do século XV, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: quais eram os objetivos deles com tudo isso, tá? Três principais coisas, isso vocês têm que saber porque pode aparecer na prova de vocês. Primeiro, a busca pelo enriquecimento, tá? Segundo, eles buscavam novos territórios. E o terceiro, eles buscavam desbravar o mundo desconhecido, tá? Então tudo isso estava nessa lógica mercantilista do século XV e vocês vão ver que ao longo da aula isso vai sendo retomado. A gente vai acabar comentando novamente porque isso realmente é muito importante, tá bom? Pode passar. E aí, pessoal, surge uma pergunta, né? Quais foram os primeiros reinos, né? Quais foram as primeiras nações a participar, então, desse expansionismo, né? E aí eu já digo para vocês que foram Portugal e o que seria Espanha depois, né? Que até o momento eram os reinos de Castela e também de Aragão, tá? Então nós tivemos o pioneirismo ibérico. E aí eu pergunto para vocês, por que será, né? Quais motivos que levaram Portugal e Espanha a serem os pioneiros, tendo em vista que a maior parte dos reinos também buscavam a mesma coisa? Então, foram principalmente, pessoal, a centralização do poder e o não envolvimento em conflitos, ou seja, uma paz relativa, tá? Eu vou conversar um pouquinho com vocês primeiro sobre Portugal e depois sobre a Espanha. Vamos lá, então. Pessoal, no século XIV, né, ou seja, 100 anos antes, né, do que a gente está conversando agora, tinha um rei em Portugal chamado Dom João de Avís. E esse rei, ele tinha, assim, ó, um poder muito grande. Por quê? Porque ele era muito querido por todas as camadas sociais, tá? Então ele era muito querido pela burguesia, pela nobreza, pelo povo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, ao longo do tempo, ele foi conquistando mais poder, mais poder, mais poder. Vai chegar um momento que ele vai centralizar todo o poder em suas mãos. E aí a gente vai ter o chamado poder absoluto, né? Que vocês vão conhecer mais para frente com o absolutismo. Mas esse não é o nosso foco agora. O importante que vocês saibam é que toda essa centralização do poder, né, acabou permitindo para ele uma grande liberdade. Porque pensem comigo, a partir do momento que todo mundo gosta de ti, né, tu tem a liberdade de fazer as coisas, de tomar as atitudes, as ações que tu acha mais interessante para o teu reino, para o teu estado. Vocês concordam comigo? Então ele adquiriu essa liberdade, né? Então, se ele falava assim, vou fazer tal coisa porque eu acho que isso aqui vai trazer um crescimento econômico para Portugal. Todas as camadas concordavam com ele. Ele falava, não, eu acho que por esse lado é melhor, dessa forma é melhor. Toda a população acreditava nele, então isso acabou sendo muito importante, pessoal, essa centralização do poder. Por quê? Porque se a gente analisar o resto da Europa, né, os outros reinos, os outros estados, eles eram esfacelados, eles eram muito fragmentados. Haviam reis? Haviam, mas esses reis eles não tinham muito poder. Por quê? Porque haviam muitos conflitos internos, principalmente conflitos políticos, relacionados à sucessão do trono. Então, por exemplo, lá na França, os caras estavam se matando pelo trono. Um nobre ficava dando um golpe no rei, aí o rei batia no povo. Então havia muitos conflitos internos, muitos conflitos políticos. Então, nesses outros estados que eu comentei com vocês, não havia essa liberdade do rei de tomar as atitudes que ele achava que eram as melhores, enquanto que em Portugal havia. Então nós temos a centralização do poder como primeiro fator. O segundo, o não envolvimento em conflitos. Já comentei com vocês então que Portugal está vivendo um momento de tranquilidade interna, todas as camadas estavam se dando relativamente bem, e aí essa paz relativa, ela foi para a questão externa também. Portugal não estava envolvido em nenhum conflito nesse momento. Tá? Isso vai ser muito importante. Por que vai ser muito importante? Porque se a gente analisar mais uma vez esses outros reinos, esses outros estados europeus, lá o pau estava quebrando. Né? Eu conversei com vocês sobre a Guerra dos 100 Anos, e a Guerra dos 100 Anos estava acontecendo nesse momento. Né? Então imagina, Inglaterra contra a França, lutando, vários outros territórios foram envolvidos também, e pensem comigo, vamos tentar entender a lógica. A partir do momento que tu tá lutando, tá envolvido em uma guerra, vocês concordam comigo que a tua prioridade vai ser muito mais a tua sobrevivência? Pensem só como aqueles reis agiam, né? Eles pensavam assim, será que eu vou perder X território? Será que a minha família vai ser sequestrada, vai ser capturada? Será que... Chega um momento que eles começam a perguntar, será que eu mesmo não vou morrer com essa guerra? Então, vocês conseguem perceber que havia uma preocupação muito maior com a própria liberdade, com a própria sobrevivência, perdão, do que, por exemplo,
pensar, daqui a 50 anos, se a gente participar dessa expansão, a gente vai conseguir crescer a nossa economia. Eles estavam preocupados com agora, né? Então, voltando para Portugal, a gente consegue ver que Portugal uniu esses dois fatores e acabou tendo uma condição muito privilegiada, uma condição muito específica que permitiu Portugal ver uma nova fase. Que fase é essa? A expansão marítima. Então, tu pode passar, Michele. Betânia, tô acostumada. Não tinha estado contigo esse ano ainda. Então, só para relembrar com vocês, essa nova fase. Então, eles buscavam conquistar novos territórios, buscavam a riqueza e buscavam também desbravar o desconhecido. Tá? Vamos lá, então. Qual a principal meta deles, então, pessoal? Desses portugueses? Chegar nas Índias. Por que as Índias? Tenho certeza que vocês devem estar se perguntando. Porque eles acreditavam que eles se tornariam ricos, ou seja, que eles ascenderiam economicamente por meio do negócio, né? Por meio da procura por essas especiarias, né? Pela compra e pela venda das especiarias. E por que as especiarias, pessoal? 2 motivos. Primeiro, porque as especiarias elas eram muito úteis, muito necessárias. E segundo, porque as especiarias elas eram muito caras. Primeiro, o que são especiarias? Era o cravo, era a canela, era o sal e eram os mantimentos. Aí vamos lá para as perguntas que eu fiz para vocês. Por que essas especiarias elas eram tão importantes, tão necessárias? Vamos lembrar, pessoal, que eu estou conversando com vocês século XV. Né? No século XV não havia refrigeração. Então, a carne, ela apodrecia muito rápido, né? Então, uma forma de tu fazer com que esse teu alimento ele durasse mais era tu utilizando esses temperos, né? Como, por exemplo, o sal, tá? E tem mais uma coisa, né, pessoal? Mesmo com sal, ainda assim, estragava relativamente rápido. Então, o que necessitava? De tu utilizar temperos para mascarar o gosto dessa carne, não tinha outra forma. Então, eram muito úteis esses temperos. E na Europa havia uma ausência desses sabores, tá? E a segunda coisa que eu trouxe para vocês era o preço dessa especiaria. Eu falei para vocês que era muito caro, então por isso que Portugal viu nessa chance, né, de acabar enriquecendo. E por que era muito caro, pessoal? Primeiro, por conta da necessidade, já conversei isso com vocês, e segundo, porque havia um monopólio do negócio das especiarias. O que eu quero dizer com isso? Bom, haviam 2 cidades italianas, as cidades de Gênova e de Veneza, que eles acabaram fazendo monopólio, né? Então só eles faziam esse negócio. E aí entra a lei da oferta e da procura, né, pessoal? Pensem comigo. A partir do momento que essas cidades elas sabiam que só elas tinham esse produto, elas chegavam para os portugueses e falavam: tu quer especiaria? Os portugueses diziam: quero. Tu precisa muito? Eles diziam: preciso. Eles diziam o seguinte: então tu paga o que eu tô te oferecendo. Tu vai pagar esse valor, tu não vai ter. Então, Portugal viu que se rompesse com esse monopólio das especiarias, acabaria enriquecendo. Então, pensem comigo que a busca, a maior meta, era encontrar as Índias. Vamos lá, então. Só que aí surgiu um problema. Que problema é esse? Tá? A única rota que tanto Portugal quanto a Espanha conheciam para chegar nas Índias era a rota que envolvia o mar Mediterrâneo. Né? E o problema, pessoal, era que essa rota ela já estava sendo ocupada por essas cidades italianas que eu falei para vocês, de Gênova e de Veneza. E eles se consolidaram naquele território e não deixavam ninguém passar. Então, havia uma necessidade de encontrar novas rotas que levassem até as Índias. Tá? E aí, então, que a gente chega no ano de 1415, um ano muito importante. Por quê? Primeiro, porque vai ser um ano que vai marcar o começo, então, da expansão marítima, tá? E vai ser muito importante, pessoal, porque vai ser a conquista de Ceuta. Ceuta era uma cidade que ficava ao norte da África. E vai ser muito importante para o Portugal, pessoal, porque após eles expulsarem os muçulmanos que se encontravam lá, eles vão acabar tendo 2 novas possibilidades que eles não tinham antes com essa conquista de Ceuta. Que possibilidades eram essas? Primeiro, eles vão ter acesso ao Oceano Atlântico, ou seja, vão ter uma forma de entrar no mar, já que eles não tinham no Mediterrâneo, né? E a segunda possibilidade, pessoal, se dava porque nessa região de Ceuta havia um chamado Estreito de Gibraltar, tá? E aí esse estreito ele ficava a 14,8 quilômetros exatos da África, ficava muito pertinho. Então, os portugueses, além de terem acesso ao Oceano Atlântico, também tinham a possibilidade de invadir o território africano e analisar o que tinha lá, desbravar aquele território, fazer negócios com os reinos africanos. Tá? Então vocês percebem que surgiram 2 novas possibilidades, tá bom? Só que esse processo, pessoal, de expansão, ele foi muito lento, mas ele foi muito lento mesmo. E ele foi muito lento por 2 principais motivos. Primeiro,
as embarcações, né, as navegações, elas eram principalmente por cabotagem, então realmente era muito complicado. E segundo, pessoal, e isso é algo que eu gostaria de trabalhar bastante com vocês, porque já foi tema cobrado em prova, inclusive na do Enem, tá? É a questão do imaginário. Pensem comigo, né? Hoje em dia, nós, seres humanos, temos medo do desconhecido, né? Nós temos, por natureza, muito medo do novo, né? Do que a gente não conhece. Vocês imaginem só comigo o que era isso lá no século XV, tá? Aquelas pessoas, elas não sabiam nada do que tinha nos mares. Eles nunca tinham ido, né? E aí, com isso, com esse estranhamento, vão surgindo histórias, vão surgindo narrativas, vão surgindo mitos. E começam a falar, por exemplo, que existiam monstros nos mares que acabavam destruindo as embarcações. Começam a falar que haviam sereias que enfeitiçavam os marinheiros, navegantes, e depois matavam eles. Começam a existir histórias de águas envenenadas que matavam também toda a população que se encontrava na embarcação. Então, pessoal, havia esse medo, né? Havia esse medo do novo, do desconhecido. Então, por isso que lentamente eles foram ocupando esses espaços, tá? Só que aí, né, para eles chegarem no objetivo principal deles, que era encontrar as Índias para fazer o comércio das especiarias, eles sabiam que uma hora ou outra eles teriam que perder esse medo, né? E aí eles criaram uma teoria, né, do périplo africano, que seria uma rota da seguinte maneira: eles acreditavam que se eles contornassem a África, eles acabariam chegando nas Índias. E aí, então, no ano de 1434, a gente vai ter a travessia do Cabo do Bojador, tá? Um sujeito chamado Gil Eanes, ele vai acabar, então, perdendo um pouco esse medo, né? E vai acabar, então, conseguindo atravessar. E aí ele pegou e deu um toque, né, para os amigos dele, lá em Portugal, lá por meio de carta, e falou assim: olha só, pessoal, cheguei aqui, tô tranquilão, não tem monstro nenhum, não tem sereia, não tem água envenenada, venham para cá, porque a gente tá chegando, né, no nosso objetivo maior. Se eu já tô aqui, é porque eu tô num bom caminho. Daqui a pouco a gente já deve estar chegando às Índias, então podem vir. E aí, pessoal, isso aconteceu em 1434, né? Pode passar. O que vai acontecer em 1445, pessoal? Eles avançando territorialmente, né, eles vão acabar criando as chamadas feitorias. O que são feitorias, pessoal? Feitorias eram portos, só que fortificados, tá? Então, era onde acontecia, né, as trocas comerciais. Foi a partir desse momento que esses portugueses começaram a trocar, a fazer negócios com os reinos africanos, né? Então, eram nessas feitorias que acontecia o escoamento tanto de produtos como também de pessoas, né? Então, nesse momento, os portugueses começaram a conquistar, a conseguir, né, o ouro em pó, começaram a conseguir marfim, começaram a conseguir escravo. Então, nesse momento, eles já começaram a fazer muito dinheiro, né? Então, a partir do momento que eles começaram a fazer muito dinheiro aí, isso deu um gás ainda maior nessa vontade deles por expansão, porque eles falaram o seguinte: viu? Viu só como tá dando certo isso? Realmente, o nosso objetivo de conquistar, de ascender economicamente por meio da expansão, está dando certo. Daqui a pouco a gente está chegando nas Índias e a gente vai ficar ainda mais rico. Então era isso que eles pensavam, tá? E aí, como eu falei para vocês, esse processo é muito lento. Olha só, eu estou falando de 1445, né? Só em 1479 que a gente vai ter algo de significativo, né? Que foi o Tratado de Alcaçovas. O que foi esse tratado, pessoal? Como Portugal tinha avançado no território africano, já estava negociando com esses reinos africanos, Portugal diz o seguinte: eu quero dominar esse território, quero que ele seja meu, né, para eu continuar fazendo negócio com os reinos africanos. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque nas Ilhas Canárias, que eram um desses lugares, essas Ilhas Canárias elas pertenciam ao reino de Castela, que eu falei para vocês que depois vai ser um dos fundadores da Espanha. Daí Portugal vai chegar e vai dizer o seguinte: bom, vamos dividir isso aí, eu também quero ter direito, eu sou uma potência, tá? Vocês são só um reino, então é melhor vocês, né? Não vamos querer causar briga aqui, porque eu sou muito maior que vocês. E aí, então, a gente vai ter esse Tratado de Alcaçovas, que vai, então, definir que o sul dessas Ilhas Canárias seriam de domínio português e o norte seriam de domínio espanhol. Beleza, tranquilo. Só que Portugal, pessoal, precisava continuar avançando, né? Porque nessa rota do périplo africano, eles acreditavam que eles estavam mais perto das Índias, né? Então precisavam continuar avançando. E aí, em 1488, pessoal, a gente tem a questão do Cabo das Tormentas, tá? Pensem comigo, se eles já tinham medo do Cabo do Bojador,
olha só o medo que eles não deviam ter do Cabo das Tormentas, que já tinha esse nome, né? E Cabo das Tormentas, pessoal, porque, obviamente, tinham muitas tormentas, e era o local onde havia o choque, né, das massas de ar quente com as massas de ar frio. Então, por isso que trazia essa condição, esse ambiente hostil, né? E aí, eles sabiam que eles precisavam continuar avançando, e foi nesse ano, então, que o sujeito chamado de Bartolomeu Dias, ele acabou conseguindo atravessar, né, o Cabo das Tormentas, e lá, então, eles acabaram mudando o nome para Cabo da Boa Esperança, tá? E aí, pessoal, vai ser uma grande festa, né? O Bartolomeu Dias, ele vai voltar para Portugal, vai ser considerado praticamente o herói, vão fazer festa para eles. Então, isso é algo muito interessante que eu queria trabalhar com vocês, né? Olha só como ao longo do tempo, essa questão do mito, essa questão do herói, ela vai se modificando, né? Olha só que interessante, no século XV, quem eram considerados os heróis? Vocês já pararam para pensar nisso? No século XV, quem era considerado herói eram esses navegantes, né? Esses navegadores, pelo fato de que muitas vezes estava voltado para a figura deles a esperança de um mundo melhor, a esperança de uma ascensão econômica, por exemplo. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem são nossos heróis hoje em dia, né? Isso vai mudando muito ao longo do tempo, né? Então, pessoal, fizeram uma grande festa, tá? E aí pode passar. Eu já estou conversando com vocês sobre o final do século, né? Eu falei de 1488. Aqui, ó, vou pedir desculpa para vocês, não é 1479, tá? Eu vou mudar, caso vocês estejam copiando, já anotem aí 1492. Caso vocês peguem os slides lá no grupo, eu já vou mandar depois atualizado, então não tem problema. Mas é 1492, é que eu escrevi pensando no Tratado de Alcaçovas. E aí nós temos o surgimento da Espanha nesse momento, 1492. O que vai acontecer? Aqueles reinos que eu falei para vocês de Castela e de Aragão, eles vão acabar expulsando por definitivo os árabes da Península Ibérica, tá? E aí, a partir dessa expulsão, eles vão ver o seguinte, eles vão ver que eles estavam vivendo uma relativa paz, agora porque não estavam mais lutando com ninguém, né? E eles falaram o seguinte, os dois reinos, quem sabe a gente não se une, né? E os dois estiveram de acordo, e aí a gente tem essa união, pessoal. O rei Fernando de Aragão vai se casar com a Isabel de Castela, e nós vamos ter, então, a França surgindo a partir daí. Lembram daqueles dois fatores que eu falei para vocês que eram muito importantes? A relativa paz e a centralização do poder? Pois é, a Espanha conquistou agora. Então a Espanha também vai rumo àquela nova fase que é a expansão marítima. Nesse momento a Espanha viu que estava dando muito certo para Portugal, então partiram em busca, né, dessa expansão também. Só que aí surge também a questão da necessidade de uma nova rota, né, pessoal, que nem aconteceu com os portugueses, tá? Só que aqui, pensem comigo, eles não podiam ir pelo Mediterrâneo por conta daquelas cidades italianas, que faziam o monopólio que eu falei para vocês, Gênova e Veneza. E agora eles não podiam ir também pela rota do périplo africano, né, porque ela já estava sendo utilizada por Portugal, e pelo Tratado de Alcaçovas, os espanhóis não podiam. Então, surgia a necessidade de uma nova rota, além dessas duas, né? E foi nesse momento, então, que surge um sujeito chamado de Cristóvão Colombo, tá? Ele chegou, teve um diálogo com o rei Fernando e com a rainha Isabel e falou o seguinte: eu sou um cara que leio muito Marco Polo e eu tenho um plano, eu tenho uma rota alternativa que eu vou conseguir chegar nas Índias, tá? E essa rota é a circunnavegação. Eu acredito que seja possível atravessar o globo e assim eu vou chegar lá nas Índias. Então, o rei e a rainha acabaram comprando a ideia dele, né? Contrataram ele, porque naquela época era assim, tu contratava, era um serviço privado, contrataram ele, e ele foi então rumo às Índias. E indo rumo às Índias, pessoal, ele bateu numa pedra, e essa pedra se chamava América, tá? Ele chegou nas Américas, e aí ele viu o território e já começou uma espécie de colonização por ali mesmo, né? Já começou a plantar cana-de-açúcar. Que região é essa hoje em dia? Isso é interessante. República Dominicana e Haiti, né? Foram os primeiros lugares. Só que aí, pessoal, Portugal viu isso, parecia aquela nação invejosa, assim, sabe? Portugal viu isso e falou, não, eu não vou deixar. Isso daí também é meu por direito, né? Nós somos as duas maiores potências, tem que dividir isso aí comigo. Se eu fosse vocês, não arrumava briga comigo, eu sou maior. E aí, Portugal começou a criar uma pressão para ter uma divisão desse território, né? Para que os portugueses também tivessem acesso ao território das Américas, tá? E aí, pessoal, a Espanha não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer por dois motivos. O primeiro, porque eles estavam recém centralizando o poder, né? Eu falei para vocês, eles eram muito novos, como Espanha, como Estado unificado,
sabiam que Portugal era mais forte, então não tinha como comprar a briga. E segundo, pessoal, porque a Igreja Católica ela era muito forte tanto na Espanha como em Portugal. Então, para a Igreja foi ótimo isso, né? Para a Igreja foi maravilhoso, porque quanto mais estados estivessem levando a fé, expandindo a religião, para eles melhor. Então, a Igreja acabou fazendo toda essa relação, todo esse meio de campo. Pode passar. E aí, então, no ano de 1493, nós vamos ter, então, esse tratado, né? Que vai ser a Bula Intercéter, também conhecida como Bula Papal, né? Isso que eu falei para vocês, com toda essa relação da igreja. Então, vão dividir esse território, tá? E ali, vocês conseguem perceber ali pela imagem, ó, o primeiro tratado, pessoal, esse da Bula Intercétera, eles primeiro pegaram como referência Cabo Verde, tá? Fizeram uma linha imaginária, por cima de Cabo Verde, e decidiram que 100 léguas para leste seriam de Portugal, tá? E 100 léguas a oeste seria da Espanha, tá? Que agora já era Espanha. Só que Portugal achou muito pouco, tá? Portugal não aceitou, pediu para rever isso daí, e aí Portugal era maior, como eu já falei para vocês. Um ano depois, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas. Esse sim já é muito conhecido, né? O que mudou no Tratado de Tordesilhas, pessoal? Continuaram pegando o mesmo ponto de referência que era Cabo Verde, só que Portugal mandou expandir essas léguas, né? E aí chegou o papo e falou o seguinte: tá, 100 não deu, 150 tá bom para ti? Portugal falou: mais 200, mais 300, mais 370. Portugal falou: ok, 370 tá bom. Então, pessoal, acabaram dividindo, né? E Portugal ficou com 370 léguas ao leste de Cabo Verde, tá? E aí, olha só que interessante, né, pessoal? Vocês conseguem ver que, pelo Tratado de Tordesilhas, né, que é essa segunda linha, já consta o Brasil ali, né? Ou seja, antes mesmo dos portugueses chegarem ao território brasileiro, nessa visão eurocêntrica deles, de acharem que o mundo pertencia a esses dois grandes blocos, o Brasil já constava, já era de Portugal, né? Antes mesmo deles chegarem aqui. Então, isso é muito interessante da gente analisar, né? E aí, pessoal, em 1497, o que vai acontecer? Um sujeito chamado Vasco da Gama, finalmente, depois de toda essa busca, vão conseguir chegar lá nas Índias, tá? E aí ele chega lá nas Índias e realmente todos eles, tanto espanhóis como portugueses, eles conseguem ver que eles tinham razão, pessoal, de buscar como meta a principal coisa é chegar nas Índias, porque alguns historiadores que trabalham mais com a questão econômica, eles chegam a comentar, né, que essa primeira viagem do Vasco da Gama chegou a trazer um lucro de cerca de 6.000%. Então, imagina só, 6.000%, né? Então, na verdade, eles estavam certos de buscar esse comércio de especiarias, tá? Inclusive, foi nessa primeira viagem do Vasco da Gama, né, que aconteceu a Batalha de Calicut, né? Foi bem interessante, uma batalha que aconteceu com os europeus, né, contra os reinos africanos, e nessa batalha, inclusive, morreu Pero Vaz de Caminha, aquele português, né, muito famoso, ele morreu assassinado lá naquela batalha, tá? E aí a gente chega no ano de 1500, né, nós temos a saída das embarcações de Cabral, só que isso daí é assunto para uma nova aula, né, pessoal, e eu não vou dar spoiler para vocês. Então, gente, antes de mudar o slide, só uma pergunta aqui, ó, já para iniciar nosso conteúdo, né? Porque eu não quero mudar o slide, senão eu vou dar um spoiler. Quem de vocês já. Como a gente está falando desse contexto de colonização agora, né? O Lucas terminou aqui falando sobre o tema das nossas próximas aulas, né? A gente vai falar sobre a colonização do Brasil, sobre os processos colonizatórios, tanto português quanto espanhol, aqui na América. E hoje a gente vai falar processo de colonização inglês aqui na América. Mas eu queria perguntar para vocês se algum de vocês já ouviu ou já se perguntou sobre por que os Estados Unidos se tornaram a potência que são hoje e o Brasil está na situação que está hoje, estando ambos no mesmo continente. Ou seja, vocês já pararam para pensar nisso, já se questionaram sobre isso, ou até mesmo ideias de que em alguns momentos, algumas pessoas falam, o Brasil deu errado e os Estados Unidos deram certo. Mas ambos estão na América, né? Estão no mesmo local. E aí a gente tem esses questionamentos. Quer responder?
Augusto. Não, acho que a pergunta foi pra ti. Tu Foi pra fez a mim? pergunta. Sim, não Tá, foi? Ou foi pra mim, Augusta? posso falar também. Não, pra mim, de boa. Mas eu acho que era relacionado a essa questão, né? De que Portugal teria chego aqui mais tarde, é isso? Não sei se eu entendi. Vamos ver. Eu não entendi também. Mas enfim, antes de mudar, eu queria trazer essa pergunta. Vamos ver o que ele vai digitar pra nós. Ah, tá. Eu Entendi. achei que era pra ti. Sim. Então, é bem ao contrário, né, Augusto? Porque, como o Lucas comentou agora com a gente, ó, lá no século XV, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as potências ibéricas, a gente vai ter Portugal e Espanha já saindo ali como pioneiras nesse processo de colonização. Eles vão protagonizar esse contexto das grandes navegações, né? Então, eles vão estar muito na frente, eles vão chegar aqui em um período muito mais recuado do que os ingleses chegando na América do Norte, tá? Mas eu vou comentar isso um pouquinho mais adiante. Mas sobre essa ideia, eu queria trazer para vocês, antes de entrar propriamente no conteúdo, essas reflexões que a gente, por vezes, escuta, ou por vezes vê alguém falar e às vezes até passa batido, né? Dessa ideia de que os Estados Unidos deram certo, o Brasil deu errado. Se a gente tivesse sido colonizado, ideias, né? Se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, a gente estaria em outro nível, seria outro país. Se a gente tivesse sido colonizado pelos holandeses, quando os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro, a gente também seria outro país. Mas aí aqui eu queria trazer coisas bem importantes. Ó. Quando a gente vai trabalhar com a história, né, mais relacionado, desculpa, mais relacionado à historiografia, a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com o CIS, tá? Porque a história não vai manipular o passado através dessas possibilidades. Ah, mas e se, e se, e se? Não. O que a gente tem é o que a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, tanto em fontes quanto em trabalhos já realizados por outros historiadores, tá? Então, muitas vezes, e a gente vai comentar mais um pouquinho daqui a pouco, essa ideia ela é perpetuada por razões do tipo, o Brasil deu errado, né, entre muitas aspas, porque o Brasil foi uma colônia de exploração e os Estados Unidos deram certo porque foram colônia de povoamento. Mas esse argumento ele também não vai se sustentar, eu vou falar sobre ele um pouquinho depois, por várias justificativas, né? A gente vai ter esse argumento baseado também nas noções de que, para cá, para o Brasil, foram destinados ou vieram degradados, criminosos, e aí toda essa população foi aqui, deu origem, né, e colonizou o país, enfim. Mas também são ideias muito equivocadas quando a gente pensa na noção de criminoso para o período, ela é diferente da noção de criminoso que a gente tem hoje, tá? Nesse período a gente vai estar falando de criminosos políticos, ou seja, vão ser pessoas que vão se, se posicionar contra, tá, a ordem vigente na metrópole, e por isso vão ser expulsas, tá? Vão ser mandadas para as colônias. E esse processo vai ocorrer tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também a Inglaterra vai mandar. Desculpa. A Inglaterra vai mandar vários degradados para lá. Então esse argumento ele não vai se justificar, tá? Outro fator que também tem a ver com essa ideia de colônia de exploração, colônia de povoamento, é a ideia de que na colônia de exploração, muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso. Ó. Colônia de exploração, as pessoas vêm, as metrópoles viriam até aqui, explorariam, tirariam tudo que tem aqui,
no caso brasileiro, por exemplo, explorariam todas as riquezas, juntariam tudo e levariam de volta para a metrópole, não deixariam nada aqui. Diferente da colônia de povoamento, por exemplo, em que as pessoas viriam, se estabeleceriam, é, enfim, formariam núcleos urbanos, núcleos de civilizatórios e cuidariam, né, daquela região. Mas esse argumento também não vai se sustentar quando a gente for analisar essa comparação entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né? Trazendo só aqui o exemplo do Brasil e dos Estados Unidos, porque em um ambiente, em uma análise mais aprofundada, a gente vai ter diferenças também nas colônias espanholas, né, aqui na América. Mas. Putz, me perdi. Mas é outro fator que não sustenta esse argumento. Mas trazendo aqui, né, eu trouxe para vocês duas manchetes sobre o ocorrido ano passado, o assassinato do George Floyd por um policial norte-americano, para justamente, de que forma eu posso falar, justamente ilustrar para vocês e trazer elementos, né, para que vocês pensem sobre essas ideias de que deram certo e deu errado, por exemplo, elas precisam ser relativizadas, elas precisam ser muito bem analisadas. Porque quando a gente vai olhar hoje, a gente está estudando processos do século XV, lá como o Lucas falou, agora na colonização inglesa a gente já vem para o XVI, para o XVII, mas a gente vê reflexos disso até hoje, né, na formação, porque foi nessa formação que a gente, nessa formação inicial que a gente tem muita coisa que reflete hoje, né. Então, eu trouxe essas notícias, enfim, de maneira a ilustrar, de maneira a lembrar as atrocidades que acontecem ainda hoje, por causa das desigualdades raciais, e não só elas, mas também as desigualdades sociais, né, de gênero, enfim, que assolam tanto a América, né, e não só, nesse contexto, não só a América Latina, mas também a América do Norte, né, porque a gente também tem esses episódios acontecendo lá. E aí esse seria só mais um, né, elemento para a gente pensar sobre essas ideias de que eles, como superpotência, deram certo, entre muitas aspas, e a gente não, né? Mas o que é dar certo? Dar certo, por acaso, é perpetuar essas desigualdades e aumentar elas cada vez mais? Ter casos como esse, que é só um entre tantos, né? Até hoje. Então, eu queria, antes de entrar pro conteúdo, né? Agora, trazer isso para vocês, tá? E aí, me desculpem, porque tem muita informação nesse slide, mas eu juro que eu vou explicar tudo. Aqui, ó. A gente vai começar por aqui, ó. Vocês estão vendo o mousezinho, né? Eu vou começar a explicar aqui, e aí eu vou ir fazendo a volta aqui, tá? Para ninguém se perder. Então, para início, né, retomando essa discussão que eu estava trazendo inicialmente, colônia de povoamento ou colônia de exploração, e a questão de que seria melhor se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, retoma então essa ideia de que na história a gente não vai trabalhar com os cis, né? Ah, e se a gente fosse colonizado por outro país, tivesse tido outra metrópole? A gente não trabalha com isso na história, tá? E aí, retomando os pontos ali que eu disse, que eu comentei rapidamente com vocês, essa ideia de que para cá vieram só criminosos, né? Com os degredados ali, isso não se sustenta. A noção de criminoso da época a gente precisa relativizar, não é igual a que a gente tem hoje. E essas pessoas também eram destinadas à América do Norte, tá? Quando a gente traz, lembrei, esqueci de falar isso antes.
quando a gente traz a ideia de que a colônia de povoamento é aquela colônia em que eles vêm, que as pessoas vêm, se instalam e povoam, né, no sentido da própria expressão, aquela localidade, a gente também tem esse fenômeno aqui no Brasil, né, por exemplo, ali na região de Porto Alegre, com as populações açorianas que vêm para cá, uh, impulsionadas, né, incentivadas pelo Império Brasileiro durante esse período, que é bem mais para frente, né? Mas enfim, a gente também vai ter esse fenômeno aqui. Então, vai ser um outro aspecto que não vai colaborar nessa argumentação, tá? Então, partindo para cá, aqui para o outro ladinho, vamos entender um pouquinho melhor quando que começou tudo isso, né? O Lucas estava falando para vocês sobre os processos de pioneirismo ibérico e de expansões marítimas de Portugal e Espanha, né? E aí a gente vai ver isso, a gente estava localizado ali quando ele estava falando no século XV. E aí vai ao encontro do que o Augusto até comentou. Portugal e Espanha tiveram esse pioneirismo e chegaram até o continente americano muito mais rápido ou de maneira muito mais eficiente, não, mas de maneira muito mais. Estiveram aqui de maneira muito mais presente, dá pra dizer assim, antes do que os ingleses. Os ingleses começam as exploratórias durante o século XVI, tá? Mas vão ser viagens que vão estar ali demonstrando em que eles vão demonstrar pouco interesse nesses territórios, tá? Nessas colônias norte-americanas. E aí, já no século XVII, a gente vai ter uma colonização mais ativa, a gente vai ter a constituição dos primeiros povoados ali na Virgínia, e logo depois a constituição das 13 colônias, que vocês conseguem ver aqui nesse mapinha. Talvez vocês não consigam ver agora, mas quando a gente disponibilizar, eu posso disponibilizar esse mapa mental separadinho, vocês conseguem dar um zoom e tá descrita todas elas ali. Então, no século XVII, a gente tem essa colonização bem mais ativa, tá? Que é então quando a gente vai começar a ter essa formação de comunidades e de grupos populacionais na América do Norte. E aí, falando sobre essa sociedade, né, a gente se pergunta quem eram esses colonos, né, quem eram essas pessoas. E aí eu trago aqui camponeses sem terra, protestantes, degradados. Degradados, como eu já comentei antes, não foram exclusividade do processo colonizatório brasileiro, tá? Então, a gente tem esse fenômeno também na América do Norte. A gente vai ter os camponeses sem terra, protestantes, muitas pessoas oriundas da Inglaterra, né? E aí, como vocês devem bem lembrar, na aula sobre as reformas religiosas, eu trouxe para vocês no último slide a influência dessas reformas na América. E aí eu ainda comentei que na América do Norte a gente teve um processo diferenciado, porque na América do Norte a gente teve a presença protestante e a expansão, dá para dizer assim, dessa corrente religiosa, enquanto que no Brasil aqui a gente vai ter a hegemonia da Igreja Católica, né? Então lá a gente vai ter também a presença desses protestantes. Além disso, agora aqui, a gente vai ter também na constituição dessa sociedade os grupos indígenas, os povos indígenas que já estavam estabelecidos aqui, né, anterior à chegada dos ingleses. E a partir disso eu achei bem legal a gente falar e perceber a história da Pocahontas, que não é a MC, né, é a da Disney, a Pocahontas da Disney. E aí, pensar o que sobre a história da Pocahontas? Pensar que quando a gente vai assistir, ou provavelmente, ou ler a história sobre ela, né? A gente tem o quê? A Pocahontas entrando em contato com os colonizadores ingleses,
estabelecendo ali um romance com um deles, enfim. E toda essa narrativa, né, tanto no cinema quanto na literatura, ela vai trazer uma visão romanceada, né, uma visão romântica desse contato, desses primeiros contatos, né, e do estabelecimento depois desses contatos. Então, eu trago aqui a fim de ilustrar para vocês e também de trazer essa perspectiva de que muitas vezes o cinema e as animações vão trazer essas histórias, né, a fim de propor uma narrativa hegemônica, de propor algo que muitas vezes silencia outras, outras narrativas, né, outros povos, como é o caso do povo indígena, né? A gente tem, através desses contatos entre os colonizadores ingleses e os povos indígenas, uma relação de extermínio muito grande. A gente vai ter muita violência entre essas relações. E tudo isso de certa forma, né, na representação da história da Pocahontas, tudo isso é colocado bem em segundo plano, assim. Então, seguindo aqui, com relação ao trabalho, lá na aula sobre reformas religiosas, eu também comentei com você sobre o calvinismo. E quando eu comentei sobre a Inglaterra e sobre o anglicanismo, lá com o rei Henrique VIII, em que o rei vai concentrar para si os poderes tanto enquanto rei quanto enquanto papa, a gente vai ter a influência do calvinismo, né, a influência do luteranismo, mas também do calvinismo nessas ideias da nova corrente religiosa que vai ser o anglicanismo. Então, essa ideia de que o trabalho dignifica, essa ideia de justificativa do lucro, justificativa da acumulação de bens, tudo isso vai ser transportado e vai estar numa relação muito forte com essa nova sociedade que vai estar se formando, tá? E aí, para fins de constituição, né, de composição social, a gente não pode se esquecer que a colonização na América do Norte também contou com a presença de escravizados, né? A população negra nessa formação foi incrivelmente grande. E aí, para isso, eu trago a história da Harriet, que eu vou pegar o trailer aqui para mostrar para vocês, que fizeram um filme sobre a história dela. E basicamente a Harriet ela é uma escravizada e ela vai lutar durante a Guerra Civil, né? Um período um pouco mais recuado, mas serve aqui para ilustrar o quanto a população escravizada ela esteve presente desde o início da colonização inglesa lá na América do Norte. Ela é uma escravizada, então, e toda a família dela vive numa mesma, sob posse de um mesmo senhor, né? Uma mesma localidade. E ela consegue fugir para a cidade, consegue a sua liberdade, tá? E eu não vou dar spoiler, mas ela se depara, né? Depois que ela consegue a sua liberdade, ela se depara com o questionamento de que será que eu volto? Será que eu não volto? Porque é muito arriscado, seria muito arriscado ela voltar. Ela poderia morrer, mas ela queria levar a liberdade para sua família também, para mais pessoas, libertando cada vez mais escravizados. E é uma coisa que ela consegue, né? A Harriet, ela realmente existiu, tá? Essa história é verdadeira. E ela é, até hoje, né, estudada e lembrada pelo grande número de escravizados que ela conseguiu libertar através da sua luta. Então, eu trago ela como exemplo, né, dentre tantos outros homens e mulheres escravizados que estiveram presentes desde o início dessa colonização na América do Norte, tá? Então, agora falando sobre a administração, um dos fatores também que impulsionou
essa independência mais cedo, como a gente vai ver daqui a algumas aulas, esse, esse destaque mundial, inclusive, que os Estados Unidos têm hoje, tem as suas raízes aqui no seu processo colonizatório. Quando a gente tem o estabelecimento das 13 colônias, que estão ali descritas, a gente vai ter um processo acontecendo lá na Europa, vários processos acontecendo lá na Europa, na Inglaterra, que vão tornar difícil essa administração colonial. E aí eu listei alguns ali para vocês. Ó. A instalação de uma república em 1649, o que gera o fortalecimento da burguesia e, posteriormente, o restabelecimento da monarquia. Ou seja, a gente vai ter uma troca muito grande de sistemas, vários conflitos, o fortalecimento ali da burguesia, querendo cada vez mais representatividade. E com todos esses problemas internos, eles não vão estar olhando muito para os territórios das colônias norte-americanas. Então, essas colônias, aos poucos, elas vão organizar uma autonomia administrativa, né? Vão se pautar nisso, e vão organizar assembleias que traziam semelhanças no plano político-administrativo entre elas. Ou seja, a partir dessas organizações, eles vão trazer para si um sentimento de autogoverno, um sentimento de até quase um rompimento com a metrópole, dada a independência, né, entre muitas aspas, que eles tinham para tomar diversas atitudes e para decidir diversas coisas. O que diferencia muito o processo colonizatório português, por exemplo, na América, no Brasil, né? A gente vai ter Portugal nos anos iniciais não tão presente, mas depois sim se estabelecendo de maneira forte, de maneira rígida, né? Dá para dizer, aqui no Brasil e não dando autonomia nenhuma para as províncias, né? E aí, a partir da formação dessas 13 colônias, a gente vai ter a divisão delas, tô aqui, a divisão delas em colônias do norte e colônias do sul, que basicamente vão estabelecer diferenças entre si a partir do quê? As colônias do norte, elas vão passar por um processo muito mais rápido, muito mais forte de industrialização, de produção de manufaturas, e vão utilizar a mão de obra servil e familiar e servil, nas suas fazendas e nessas produções. A partir dessa produção industrial, as colônias do norte, inclusive, vão competir com o mercado metropolitano, porque eles vão estabelecer o comércio triangular. Então, a partir disso, rompem com a metrópole, de certa forma, né? Com esse exclusivo com a metrópole inglesa. Também dá para ser comparado ao Brasil, quando a gente tem o estabelecimento do pacto colonial, onde o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Tá? Aqui a gente vai ter, a partir desses sentimentos de autonomia, né, dessa liberdade que os colonos tinham, essa quebra de monopólio desde já pelas colônias do norte. Então, diferentemente dessas, as colônias do sul elas vão se pautar muito mais em uma agricultura voltada para a utilização do trabalho dos escravizados, tá? E elas vão ter uma dependência econômica muito maior da metrópole. Esse desenvolvimento industrial do norte, ele vai trazer, inclusive, as sementinhas ou as raízes, o início do que do que vão ser depois, né, as guerras pela independência e dos movimentos pela independência dessas 13 colônias, como a gente vai ver em algumas aulas mais para frente. E aí, essas colônias, vocês estão vendo que elas estão estabelecidas aqui, ó, no litoral. Aos poucos, essas colônias vão começar a se expandir em direção a oeste.
E aí, quem a gente vai encontrar aqui, né? Quem que está sempre em guerra com com a Inglaterra, né? Quem? A França. Sempre a França. A Guerra dos 100 Anos era a França, agora a Guerra dos 7 Anos é a França de novo. Quando essas colônias começam a se expandir cada vez mais para oeste, a gente vai ter esses colonos norte-americanos se encontrando com franceses, e aí a gente vai ter disputas, né? Dentre elas, a principal disputa pelo controle do Vale do Ohio. A gente vai ter a interferência inglesa, né? Nesse, nessa disputa. E aí os ingleses vão sair vencedores, né? Vão perder muita coisa durante a guerra, vão sofrer bastante, mas vão sair vencedores. E a partir dessa guerra, a gente vai ter a Inglaterra saindo do conflito em uma situação de endividamento muito grande, muito grande. E aí o que eles vão fazer? Eles vão olhar para as colônias e vão dizer assim: bom, a gente lutou por eles, agora eles precisam nos retribuir, de certa forma. Partindo da Guerra dos 7 Anos, então, tô acabando já, aqui a gente vai ter ela como um fator causador, né, impulsionador da guerra pela independência, né, da luta pela independência das 13 colônias depois. E aí, a partir disso, então, como eu vinha falando, os ingleses vão se tornar muito mais rígidos, né, vão ter um olhar muito mais crítico, tá muito mais presente, trazer muito mais mudanças para com as colônias norte-americanas, tá? Mudando essas relações, questionando muitas vezes a autonomia que essas colônias tiveram, né, durante todo o processo colonizatório inicial e que agora eles queriam retirar. Então, eu acho que é isso. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mandem. Se vocês ficarem com alguma dúvida depois, revisando o conteúdo, também nos mandem no grupo. E eu acho que é isso. Da minha parte também, quero agradecer vocês por terem ficado aqui até o final da aula, né? Sempre bom. E como a Betânia falou, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, não precisa ficar com vergonha, tá? Podem perguntar ali. Eu sei que tem gente que tem vergonha de comentar alguma coisa no grupo, né? Então, mas, não, cara, não tem problema, pode chamar no privado também, qualquer coisa. Tem o nosso e-mail também, não tem ruim, tá? O que a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente vai fazer. Bom que vocês gostaram. Nessa aula não deu para a gente colocar perguntas, né? Questões de prova, porque é muito conteúdo. Mas tem uma questão que foi de 2014, que foi aquela relacionada à questão do imaginário. E se vocês derem uma procuradinha, vocês acham, eu tenho certeza que vocês vão acertar a questão, tá? Acho que era isso. Muito obrigado pela aula mais uma vez. E é isso aí. Valeu, gente. Boa semana para vocês. Boa semana, se cuidem.